E não adianta passar, porque é justo isso que os caras fazem. Fizeram e construíram, os americanos, principalmente a partir da quarta emenda, da quinta, da sexta, enfim. Lá está a matriz. Depois, a exigência que se faz, numa estrutura eminentemente oral, a exigência que se faz é que, pelo menos, digamos assim, numa estrutura com três audiências, a primeira, em cima do fato, já seja uma audiência que apresente aquilo que foi arrecadado, digamos assim, a comunicação do crime, as provas, uma preliminar appearance, que para nós, na estrutura da América Latina, é uma audiência de formalização, uma primeira audiência, uma audiência, digamos, preliminar, de uma audiência intermediária, de uma audiência oral final. Por quê? Porque é necessário, estão escutando? É necessário que o juiz controle aquilo que a polícia vai investigar, do impulso inicial, mas, sobretudo, as medidas contra o réu tomadas, principalmente a prisão. Não para sacanear com a polícia, mas para verificar se as regras foram de fato cumpridas. Esse juiz, percebam, é um juiz que, ao mesmo tempo que ele pode decretar a preventiva que eventualmente ele possa decretar, e portanto a prisão que ele possa decretar, é justo em face da ordem, que é a ordem essa a qual ele está endereçado. Os americanos não trabalham assim, mas todo o processo da América mete nesse juiz um juiz das garantias, porque o que ele deve fazer aí é verificar se os direitos e as garantias estão corretamente estabelecidos e respeitados. Se não tiver, ele solta. Meu irmão, isso está no pacto. Isso nós roubamos do pacto para fazer a audiência de custódia. Por que a audiência de custódia não dá? Por que a audiência de custódia virou isso que virou? Não vamos muito mais adiante, mas por que virou isso que virou? Porque, porra, essa é a audiência da qual eu estou falando. É a audiência, é a preliminar appearance nos Estados Unidos, é a audiência de formalização aqui. Por que no Chile, por que na Guatemala, por que no Peru essa desgraça funciona? Minha audiência de custódia não consegue se impor aqui. Porra! De novo eu vou repetir o que eu venho dizendo desde anteontem. Nós trabalhamos num sistema inquisitório, mano. O juiz que vai pra lá é uma porra do juiz inquisidor, velho. Aí, você precisa atribuir o controle dos direitos e garantias. No mais das vezes, os juízes que vão pra lá vão justo para poder transformar o flagrante na preventiva. Vão lá para livrar a sociedade do mal daquele criminoso. Vão lá, porra, a mentalidade é uma mentalidade dos diabos. Mas por que não funciona? Porque a mentalidade é outra. O cara opera num outro sistema, a cabeça dele, a lógica da cabeça dele é essa, a lógica do nosso processo, não a lógica do processo dos caras. Sabe como isso funcionou? Sabe onde tem dificuldade? Tem uma dificuldade e não mudaram os juízes, nem fizeram os juízes se adaptar. Nós vimos isso no Uruguai, infelizmente. Nós vimos isso no Uruguai, e por mais que os uruguaios tenham capacidade, esforço e tudo mais, é visível como eles andam mal, eles andam tenso, eles andam difícil. A gente tem visto entrevistas dos caras e tal, como é difícil para eles mexer nisso. Em compensação, pouca justiça criminal do mundo tem, digamos assim, uma estrutura de garantia, nem a americana tem, como a do Chile tem. Mas o que mudou no Chile não foi só o fato que jogou fora a escritura e montou a oralidade. Não é porque, num prazo, digamos assim, até 24 horas, se apresenta lá o réu. A polícia, a acusação, o Ministério Público apresenta lá no juiz das garantias o sujeito para poder formalizar a investigação e, eventualmente, aí fazer um bargaining com ele, para fazer um acordo, etc. e tal. Não.
caras fizeram o quê? Chamaram todos os juízes criminais e disseram: se quiser ficar aqui, vai ter que se adaptar a isso. Não sei bem, mas acho que uns 5 ficaram. Quem não quiser pode se aposentar e vai embora aposentar. Passaram daí para frente a treinar os juízes para funcionarem nisso. O que é o mais importante? Em 10 anos, o sistema já estava funcionando redondo. Por quê? Porque os caras foram construídos numa mentalidade diferente. O cara não vai, o Eduardo Galhardo, por exemplo, vejam na internet, está aí, botem Eduardo Galhardo, com 2 L's, Eduardo Galhardo, vem as palestras que esse cara tem vindo. Daqui a pouco, quando ele fala português muito bem, ele tem vindo. Por isso que eu botei o nome dele lá. Porque é preciso que venha um cara desse, que fala, apesar de falar português muito bem, é um juiz das garantias, para que se veja que ele diz. O cara não é bonzinho, nem bonzinho, ele só diz: eu controlo as garantias. Qualquer erro que tenha, eu não deixo. Qualquer arbitrariedade que possa vir, eu tiro fora, eu tiro fora, eu tiro fora. Mas mais do que isso, claro, ele também pode decretar prisão, mas mais do que isso, ele, em hipótese nenhuma, julga o caso. Tá claro, né? Ou seja, ele que controla a investigação, ou ele que formaliza a investigação, ou ele que controla o ajuste, o bargaining que se faz lá na primeira audiência, ele, em hipótese nenhuma, se o processo seguir, vai julgar o caso. Sacaram? Se não dá acordo aqui, na primeira audiência, e eles autorizem que se investigue, marca um prazo, 60 dias, e manda a polícia investigar. Se faltar, vem o Ministério Público que investiga, manda a investigação, vem pedir mais prazo, tem que justificar, senão eles mandam arquivar. E os caras vão atrás, esse que é o problema. O troço funciona por causa disso, os caras vão atrás. Quando ele tem material suficiente para, digamos assim, para poder, de fato, formular uma imputação, ele traz ao juiz, como que dizendo: diante dessas provas eu tenho um caso. Sacaram? Isso se bota como, digamos assim, audiência sempre tudo oral, nada escrito, que o juiz vai fazer para decidir se recebe ou não. Verifica se o cara tem um caso. No fundo, controla um pouco, mutatis mutandis, a estrutura da condicionante da ação. Mas uma coisa parece fundamental. Estão escutando, né? Ou os caras vão buscar corretamente, porque o controle é o controle da rigidez do conhecimento que eles buscam. Ou vão buscar corretamente o material para dizer que tem um caso, ou o juiz não recebe a acusação. Rejeita. O que tem na prática é que a coisa vai se adaptando de uma tal maneira que eles mesmos, a polícia e o Ministério Público, saem correndo atrás do material de conhecimento suficiente. E aí é que está talvez o mais sério dos problemas. Porque em sendo tudo oral é tudo muito rápido. Os processos não demoram nada. E que o cara vai para lá, nós vimos muito bem isso no Uruguai, eu vi isso no México, eu vi isso no Chile, andando por aí para ver essas porcariadas todas. Mas de qualquer maneira a questão é assim. Quando a polícia vem, já vem na mão, às vezes não é suficiente, mas em geral já vem com prova suficiente que mostra para o juiz o que é a prova. Mostrar para ele, não mostrar para ele, serve só para ele controlar, para fazer se é certo ou não. Pegaram lá uma imagem, se está certo ou não, enfim, ele mostra o que é. Mas na prática, meu irmão, o que sucede, mesmo na audiência preliminar, às vezes vem um conjunto de prova tal que essa prova, disponibilizada ao advogado, e o advogado com o seu cliente, conversando, invariavelmente o cliente vai perguntar: doutor, essa prova aí é forte contra mim? Aí o advogado diz o que para ele, se a prova é forte? Não. O senhor acha que com essa prova aí eu acho que essa prova, ó, essa que é a questão. Vejam a matriz do Pete Borman.
Essa prova aí, velho, essa prova, não tenho tempo para narrar casos, mas eu vi casos no Chile, no México, né? Essa prova, solução o senhor dá? Quer dizer, um acordo. Os chilenos mantiveram o código penal deles, que é do outro século, penas altíssimas. Mas fizeram o quê? Tiraram a mínima. E daí acordam, se acertam, né? Sem mudar a imputação, naturalmente, porque esse é o grande defeito dos americanos. Esse é o grande problema dos americanos. Os americanos não conseguem prova para X, acusam pelo crime Y e o cara aceita um acordo no crime Y, que ele, visivelmente, ele não cometeu. Deus nos acuda. Mas veja, isso já é reflexo daquilo que eu disse, né? De uns caras que operam, né? Uma prática, o que vale é o resultado prático, etc. Enfim, é a própria mentalidade que eles têm. Mas os caras não. No Chile não. Agora qual é o problema? Quando o cara aparece numa audiência preliminar 24 horas depois do crime, uma pacote de prova na mão, que apresentava para o advogado e falou, por muito menos o nego pegou 5 anos ontem. O cara disse, como é que eu saio disso? Um acordo. Veja o que significa plea bargaining. Né? Que acordo fazemos? Você baixa, porque senão o juiz não vai deixar passar. Vai achar que tem... Então essa grande maioria dos acordos é justo para não prender. No Chile, pergunta para o Galhardo, geralmente é assim, para não prender. Para não prender. Ou seja, em geral, para deixar o cara monitorado, para deixar, sabe? Quando tem prisão é sempre curta. Sempre curta. Para poder funcionar com um mecanismo diferenciado. Nós vimos lá, o cara mandar 20 dias. Agora daí os caras pulam, porque diz, que absurdo, cadê o processo? Fizeram um acordo, onde está o processo? Veja, não é que não tem um processo, veja como a estrutura funciona diferente, não é? Não é que não tem um processo, as provas estão lá. As provas estão lá, velho. Se aquela merda ficar, o cara vai arriscar a pena que está lá no código. Pensem, né? Pense, 2-8, 1-5, 1-4, o cara arrisca a pena máxima lá do código, o cara arrisca a pena do código. Aí você vai pro cara, o cara diz 100 mínimo, o cara diz, olha, aqui podemos fazer um acordo, fica um mês preso em casa. Lá, quando nós vimos isso, o cara pegou 22 dias, no acerto parece que era 22 dias. Agora o nego pulou, né? O Rômulo Moreno é uma figura, um grande cara, né? Um grande promotor de justiça. O Rômulo pulou, cadê o processo? Peraí, assim, não dá, não é possível. Os caras montaram acordo, o cara vai pra cadeia e tal. Eu não tinha entendido bem o que se passou na audiência. Quando terminou a audiência, eu vou falar com o juiz, passou um tempo, o juiz, só estou fazendo um troço que já recebo vocês. Vamos lá, nem sabia direito quem era o cara, porque não é assim que nos escolheram para uma vara mestrada, nós fomos lá na vara que tinha, então vamos lá na vara. E aí lá pelas tantas começaram a perguntar, daqui, de lá, o Romão perguntou, mas doutor, sem nenhum processo, eu boto o cara na cadeia, botou 22 dias na cadeia? Não. O acordo que eles fizeram foi para que o cara, por um estelionato qualificado, blá 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 blá, para que o cara ficasse preso 22 dias com tornozeleira em casa. E aí, a coisa deu uma alivia, a pergunta que fica é essa, o cara pode não topar um acordo, nós controlamos para saber disso, né? Porque se for abusivo, se for excessivo, é isso que eu tenho medo. O cara precisa ter mentalidade para pensar excessivo não deixo. Excessivo não deixo. Uma característica, AME, olho lá. Se for excessivo eu não deixo. Mas em compensação, como não sou eu que vou julgar, o que eu deixo ou não deixo, o que importa? Que se dane lá no julgamento, não sou eu que vou estar lá. Nem vou impregnar os outros que estão lá, porque também não sei quem é que vai julgar. Mas ele é que tem que controlar isso. Quer dizer, o que o Galhardo faz, quer dizer, o cara sabe que não passa.
eles acordam para um advogado, principalmente defensor público, estou presa, né? Defensor público e Ministério Público acordam apenas assim, desse jeito, que é um patíris. Mas por que o negócio desse? O cara sabe que vai ficar 22 dias de tornozeleira em casa, mas depois cumpriu a pena. Porra, diga para um cara desse que é melhor que ele pegue 5 anos depois. Sacaram? Nessa hipótese, o cara chegou com um cheque, com as imagens dele na loja, com os depoimentos gravados do gerente da loja, da mulher que na loja falou com ele e recebeu o cheque, com uma outra pessoa que estava lá e que viu eles tratando, as imagens todas dele entrando na loja, dele saindo na loja, mais o cheque, cara, mas um bagulho na mão, se vai pro processo, o cara tá frito, velho. Não tem que salvar o cara. Não adianta mandar testemunha de ouvir dizer, testemunha de abonar, não adianta, que não vai, não vai. Veja o que leva ao acordo. Veja naquele sistema que leva ao acordo. Mas claro, tudo uma estrutura para fazer com que o cara não fique na cadeia, para que o cara não vá para a cadeia. Quer dizer, tudo para tirar o máximo possível, não é, de lá. Mesmo assim, nas estruturas, principalmente na americana, puta, a quantidade de coisa que aparece, por quê? Porque o dilema é que, ao contrário da gente, em que os crimes acontecem, mas vão tudo pro... grande massa dos crimes vão, o cara não noticia, chega em casa, foi furtado, ele não diz, bate, ele tem lesão, mas ele não fala. Ou seja, onde os crimes são botados para baixo do tapete, a tendência deles é apurar tudo. Dá isso que dá lá. Não é por outro motivo que eles têm 2 milhões de presos, porque se tudo que aparece vem à tona, de uma certa forma, quase tudo, é evidente que acaba chegando. Mas mais do que isso, se a polícia faz uma investigação eficaz, se as coisas aparecem, que o conhecimento vem, é sintomático que não tem muita saída. Se você ofereceu o acordo, eu estou falando, insistindo nesse ponto, porque cada vez que eu tenho visto gente falar contra o acordo, e é verdadeiro, aqui é preciso falar contra o acordo, porque tudo isso que eu estou falando pressupõe um juiz das garantias, pressupõe um cara que não deixa o abuso, pressupõe um cara que não admita a prova fraudada, pressupõe tudo isso, não é? Aqui, ao contrário, o juiz está engajado justo nisso, dentre outras coisas, e às vezes até para fraudar a coisa. Estamos num mato sem cachorro, velho. Porque, dentre outras coisas, veja, nós vamos chegar na audiência preliminar, ou na audiência onde isso vai acontecer, nessa porcaria desse projeto que está aí, nós vamos chegar na audiência preliminar e estão escutando, né? E quando você oferecer para o cara o acordo e dizer que a pena dele vai ser baixinha, um pouquinho, qualquer coisa assim, na forma como está estabelecida, ele vai se agarrar. Ele vai se agarrar. Isso vai ser um desastre. Isso vai ser um desastre. Mas veja, o que está aqui é justo isso, não é? Alguma coisa que desmantela a estrutura de garantia do processo penal. Porque é justo aquilo que você pegou e enfiou na estrutura inquisitória. Para tudo que os caras queriam. Por quê? Porque eles vão eliminar o processo fazendo acordo. Principalmente se tiver vantagem. Principalmente se tiver vantagem. Então o que vai acontecer para nós? O pobre, não digo nem nos defensores, os defensores sabem o que estão fazendo e vão, digamos assim, instruir de uma maneira, digamos, eficaz. Os advogados dativos, desculpe, cada vez que falo dos advogados do Paraná, que tem convênio de advocacia dativa, os advogados pulam, né? Quando fala contra qualquer coisa daquela porcaria, ou defende a defensoria pública. Mas eu nasci lá, ninguém me tira isso. Não é por conta de nada, não, é porque desde sempre eu soube como funcionava a advocacia dativa. Desde sempre eu soube, fazendo defesa para os pobres, independentemente de estar lá ou não estar lá. Eu sempre defendi, meu escritório sempre esteve aberto para defender os pobres. Sempre defendi os pobres, não é por conta do movimento social e tal que a gente trabalha, mas sempre defendi gente, sempre defendi, até para me manter vivo nesse negócio. E olhando para o lado, é um Deus nos acuda.
Cansei de ver o juiz. Uma vez estava no lado do cartório, o juiz entrou na sala, o juiz novo, Navarres. Porra, quem é esse advogado agora que eu vi que o cara é nomeado? Penteio, eu fico enchendo a paciência. Porra, o cara quer requerimento pra lá, requerimento pra cá, diligência pra cá. Porra, esse cara é nativo. E depois não morreu mais. Sei lá, sabe? Porra, quem é esse penteiro que vai fazer sustentação em habeas corpus em Brasília? Negativo. Usado. Um advogado que trabalha para A e trabalha para B do mesmo jeito. É advogado, aqui e lá, não é? Porque tu é pobre, tu vai ficar assim. Mas eu estou dizendo isso para vocês verem como é que é o paradoxo do negócio, né? Imagina, a massa está ferrada, velho. A massa está ferrada. A massa está ferrada. Então, tem alguma chance? Tem alguma chance desse negócio não dar errado? A mim parece que nenhuma. O que se pode conseguir com isso? Se pode conseguir, digamos assim, diminuir o número de processos. Desde que você forge acordos desse naipe. Vamos continuar exatamente da forma como nós estamos. Ou seja, não fazendo a justiça como devemos fazer. Ou seja, densidade muito pequena de justiça. Tendência aumenta no encarceramento. Sim, porque manda a gente para casa de um lado e do outro dificulta a saída. Sem dúvida. Então, olha, eu sou mais cético em relação a esse negócio. E, vejam, não é uma desilusão, mas é alguma coisa que, para quem a vida inteira lutou para aprimorar o sistema da justiça criminal de modo tal a que se pudesse ter um crescimento, né, da cidadania e da democracia processual, que se pudesse equilibrar isso, metendo os menos favorecidos, metendo os pobres no mesmo patamar, isso Deus nos acuda, porque isso é de fato, não é apontar os canhões para a periferia e disparar. Vamos resolver o problema da justiça, prendendo mais gente desse naipe. Não faz nenhum sentido isso. Nenhum sentido, não melhora nada. Nada mesmo, porque os efeitos nós conhecemos quais são. E aí você piora ainda mais. Deu minha hora. Tem mais coisa. Mas de qualquer maneira, deu minha hora. Eu só quis muito rapidamente 2 exemplos para verem. Tudo mais que eu pudesse falar dessa coisa do que eu chamei de americanização brasileira serve para solapar todo o esforço de uma construção teórica, uma base dos fundamentos, que garantisse uma estrutura processual, digamos assim, minimamente democrática, pela qual a gente pudesse aprimorar para melhorar a situação da justiça criminal. Do jeito que está indo, não vai. Do jeito que está indo, cada vez é pior. Cada vez é pior. E Deus queira que não nos leve para o desassossego total, né? Um infortúnio total. Porque a gente não sabe onde vai parar. Mesmo. Cada vez mais, parece que a coisa piora. E não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é que melhore. A gente torce pela gente mesmo. Esse aspecto parece uma coisa evidente. Nós não podemos trabalhar com direito e imaginar que o direito é bom porque nós ganhamos dinheiro, imaginar que o direito é bom porque pega os caras da periferia, que ficam nos enchendo o saco de semáforo. Claro, evidente que não pode ser assim. Vamos pensar uma estrutura que atenda a tudo. A maneira de atender a tudo é aprimorar o conhecimento, quer dizer, continuar peleando na direção correta. E a direção correta é a direção da democracia processual. Não tem que abrir mão disso de jeito nenhum. Quer dizer, precisamos agarrar na Constituição, que é o que nos resta. É preciso não esquecer de uma coisa. Se a gente bobear, sabe, essa máquina de moer carne pega a gente também. Né? Tenho dito isso com muita frequência, porque
quase que um delator desse vai lá e diga que você estava metido no troço. Que nesse tipo de coisa, a primeira coisa que se faz é assim, né? Primeiro você enxovalha, e depois você vai perguntar se é. Quando você, de volta, digamos assim, não tem nada, um cara estraçalhado, já a volta não tem. Ou seja, é tipo de um negócio que não dá para deixar acontecer, porque se deixar acontecer, você não livra mais. E não dá para tratar de uma maneira atuarial, assim, não dá para tratar de uma maneira... de uma maneira... Sabe, nós não podemos continuar pensando nessa um sortudo que nós não fomos presos. Basta que tenha lá uma sacanagem e está roubado, velho. Não precisa nem ser... Não dá. Perfeito? Não dá. Então é preciso. A palavra é resistência, eu acho. Preciso resistir. É preciso resistir. Resistir, insistir, resistir, insistir, resistir, insistir. Porque o risco que nós corremos é sempre muito grande. Os advogados, enfim, quem trabalha com a justiça, muita frequência enche o saco, né? E por quê? Enche o saco. A melhor coisa que tem é eliminar, né? Paciência, a melhor coisa que tem é retirar você, tirar você da linha. E isso ela está muito fácil demais. Muito fácil demais. Muito fácil demais. Muito. Do jeito que está, você paga 100zão pro nego, o nego vai lá e mete no jornal alguma coisa, mesmo que não seja verdade, explode com tudo, explode você. Não. E você não consegue mais se recuperar. Eu preciso pensar muito nisso, eu preciso levar, de fato, levar a sério as coisas que nós estamos vivendo e as consequências que ela tem. Se não fosse pelos outros, eu diria, deveria ser egoisticamente, né? Você pensando que pode ser com você, e de consequência você não deve se sujeitar a isso. Talvez isso seja uma forma de você pensar que ninguém deve ser sujeitado a essa situação. Valeu, Marcelo. Obrigado. Quero agradecer à Escola de Defensoria Pública, na presença do seu diretor, por ter ajudado o CEPEC a fazer mais essa jornada. Que bom contar com a Defensoria Pública como parceira. E no final das contas parece que, tu já se dá esse indicativo, né? Parece que os advogados criminalistas e os que de fato são criminalistas e não negociadores, que de fato tentam resistir e não catalisar os processos de condenação, vão descobrir uma afinidade cada vez maior com a Defensoria. Às vezes dá vontade até de trocar de órgão. Eu não sei se o Conselho Federal da OAB, por exemplo, consegue ter as posições que para a Defensoria são lógicas. Mas a Defensoria também está num problema porque eu estou mapeando todas as delações no Brasil. Todas. Né? Um projeto extraordinário feito por uma estudante de graduação de iniciação científica. Todas as delações. Diagnóstico preliminar. Todas foram ilícitas. Porque não fizeram como está na lei. De partida, para pensar o dilema que vai ser, e nessas aí começaram a aparecer as delações feitas por defensores públicos. E se eu contar a vocês o conteúdo dessas delações e como elas foram feitas, né? E aí quando a gente foi discutir plea bargain com a Defensoria Pública, que os defensores disseram no evento que vocês organizaram, olha, nossos réus são presos, levam 8, 6, 7 anos de prisão por tráfico, porque na palavra de 2 policiais, eles são condenados. Eu prefiro fazer acordo, porque a condenação deles é certa. Num país que não tem defesa, porque eles são pobres, porque a palavra da polícia vale do Estado policial, por que não negociar? Então, quem começaria esse processo? Precisamente aqueles que vão ter... Mas nós estamos falando de tráfico, onde a negociação parte com pena de 5. Ou seja, 5 anos em regime fechado, crime hediondo, porque igual, né, para poder... Quem vai negociar a qualificadora do parágrafo 4? É tão terrível pensar isso. Não, mas eu não queria comentar disso, queria dizer, porque a gente tem feito pesquisa. Hoje se constituiu uma comissão que ganhou aí 90 dias. O ministro tentou colocar o projeto de anticrime junto com a reforma da Previdência. Rodrigo Maia, quero agradecer aqui
Um sujeito absolutamente sensato, em tempos de absoluta insensatez, disse: não, vou constituir uma comissão. 90 dias para essa comissão discutir o projeto. Essa. Uma comissão, os 90 dias para discutir. Um projeto que veio sem justificativa, porque o que ele apresentou como justificativa é um índice, não é? Um projeto sem justificativa. Um projeto que muda a estrutura. Não, índice não justificativa, sem justificativa. É um índice, porque eu fiz isso porque isso. Da onde? Então, para poder tentar pelo menos enfrentar isso. Também o CPEC está fazendo, junto com os alunos de meus orientandos de graduação, mando militar e foi. Eles estão entusiasmadíssimos com esse projeto, de pegar o parecer que eu enviei ao Conselho Federal da OAB e tentar dar volume a ele, para que ele tenha condições de existir a cada um. E eu sei que às vezes parece meio romântico falar isso, que isso é resistência, porque é muito pouco, é o mínimo, né? Poder contestar um projeto, poder denunciar a ilegalidade, mas no limite é tudo que a universidade pode fazer. E além de fazer isso, ela tem o privilégio de poder receber lições dessa magnitude. É claro que do ponto de vista pessoal, afetivo, é importante chamar os meus mestres e com o Jacinto um pouco eu fecho esse ciclo. Aí eu vou chamar outros mestres que não foram diretos, como o Zaffaroni, como pessoas que eu também quero ter aqui, porque são da minha formação, embora não diretamente. Mas o privilégio de ter as lições que a gente teve e quantas coisas vieram na minha cabeça das aulas da graduação. Eu teria que compartilhar com vocês, eu não vou porque já está tarde. Eu lembro uma vez, eu ia para a faculdade sem tomar café da manhã, ia direto, ia caminhando, passava pelo passeio público, onde tinha o Baixo Meretrício, né, e cruzava com esse cara, 7 da manhã, essa porcaria, 7h40 da manhã, começava a aula, um troço horroroso. Aí, em Curitiba, fui para cá, eu ia caminhando para a faculdade, chegava então, sem café, sem nada, e chegava lá e me dava um sono, então eu me encostava na parede e ficava ouvindo, né, a aula dele, que eram as primeiras aulas. Eu me lembro uma vez que ele parava e falou: isso é tão importante que até o Maurício acordou para mim. E ele não sabia que eu estava ouvindo tudo, mas é que tinha certas coisas que eu falava, mas não podia. Eu via com o olho só. Porque eu tinha que ouvir, né? Daí quando eu ia mal na prova, eu ia dizer: tá vendo, você não vier, mas eu via a jovem inteira, eu faço caderno da disciplina, não é possível, né? Como é que é possível isso? E as aulas degravadas junto com ele. Ele gravava as aulas, e todo mundo olhava assim: mas eu não entendo isso, porque eu voltava a olhar as aulas, mas se não teve lá na aula, você não entender, porque como é que eu construo essa, né? Quando as pessoas voltarem a ver, para as pessoas que estão gravando isso, que verem o curso, etc., você entende o percurso teórico que você tem que fazer para poder chegar a uma mínima conclusão, isso toma muito tempo, né? E não é a minha área, né? Eu fui fazer criminologia, mas saí com uma formação em processo penal que eu acho que meus alunos não têm, porque isso nos cobrou um preço muito alto, né? Primeira prova, eu escrevi Franco Cordeiro, mas eu levei um tiro, assim, ignorante, Cordeiro. Eu nunca sabia do Franco Cordeiro. Eu comprei procedimento penal, fui ler o Franco Cordeiro durante a graduação. Quem teve o privilégio de saber que existe Franco Cordeiro? Você não vê o cara nem citado, né? O sujeito tem que aparecer, você tem que coletar isso. Professor, o que eu leio em processo penal? Meu Deus, o que eu digo para esse cara? Eu não sei por onde começar, né? E daí a gente vai ter uma aula, mas assim, mesmo assim, né, como é difícil. Queria transmitir a eles o que foi a minha formação em processo penal. Você fez exatamente isso, porque aqui teve, assim, toda hora, né? Tinha vontade de interromper e dizer: mas não é assim, porque a gente viu, não é exatamente assim, não era exatamente assim. Eu fiquei dizendo: e o Vergel, não vai vir, não dá tempo, tem tanta coisa ainda para tratar. Né? Seja como for, um privilégio que aqui foi. E eu quero dizer uma última coisa em relação ao que significa fazer isso aqui. Tá? Historicamente fazer isso. Me lembrou do Vergel. Vergel. Você não sabe o que é isso, mas a pergunta era assim: qual era a diferença entre Vergel e Widregel? Ele não tinha diferença. Ele pôs tudo na prova. Qual que é a diferença? Mas tem diferença? Era a mesma coisa. Essa era a resposta. De sacanagem isso. Claro que é mal na prova. Se o cara escreve na prova, qual que é a diferença? Você supõe que o professor está de boa fé. É a mesma coisa. Como é que vai fazer uma prova assim, cara? Não, é genial, né? Nunca esqueci, porque o Vergel está na minha cabeça. Né? É a mesma coisa. É a forma de compensação, a diferença em direito, na escandinávia. Tá? Porra, enfim. Era isso. Mas, enfim, só quero encerrar dizendo isso. Os cursos, as jornadas que o CPEC faz sempre tem esse tom. Tem muita gente que vem de fora, isso que abre um espaço da Universidade de São Paulo, isso funda, né? Quem é que vai conseguir agora? Quem é que ficou aqui até as 10 da noite, 10h15, 10h20 da noite,
E uma quarta-feira, para fazer um curso de processo penal, vai conseguir voltar agora e dizer, não, eu vou pegar aquele livro. Não dá. Você tem que estudar isso de verdade. Como de verdade? Não, de verdade. Sabe como é que estuda de verdade? Demora. Você tem que ficar com a bunda sentada, você perde festa, perde amigo, perde relacionamento, você sacrifica uma coisa enorme, para depois poder vir com as armas da crítica e enfrentar isso. E eu diria hoje, assim 80% das coisas que eu pesquiso em criminologia crítica acabam no processo. Porque acho que o direito penal chegou no Brasil a um nível de saturação em que a única coisa que tem é um espaço para uma espécie de direito penal gold, que vai para os crimes econômicos e tenta criar novas formas de imputação e de responsabilidade, mas ele não consegue dar conta do básico, porque nem a causalidade mais se respeita na imputação do fato típico. E eu perdi completamente a expectativa de segurar isso pelo direito penal. De repente o processo volta-se aqui. Maurício, por que você está fazendo coisa de processo? Eu sou do departamento de processual. Você não entende que hoje, na criminologia, eu só consigo falar de erro judicial, estándar probatório, juiz com pré-julgamento. As coisas que o processo penal, que a criminologia tem empurrado para tentar segurar a justiça criminal, são todos os agentes da repressão. E o que maneja o policial? Processo. O que maneja o Ministério Público? Processo. O que maneja o juiz? Processo. É só por ali que tem forma de existência. Então a articulação jurídica do conhecimento criminológico crítico contemporâneo é todo no processo. E aqui essa divisão, né, embora eu tenha afinidade com um dos professores de processo penal e essa aproximação, como eles não pensam criminologia ou não pensam processo penal dessa matriz, eu tinha que trazer. Para não ficar claro, meus alunos, assim, da onde eu vim? Eu vim dessa matriz. E é por isso que eu penso criminologia crítica como crítica do processo penal brasileiro. Uma coisa que ainda está no embrião, mas nós vamos desenvolver de um jeito ou de outro. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu sacrifício enorme, né? Foram 3 dias de aula, mais banca, e não é uma banca qualquer, uma banca de doutorado com o nível que teve. Vai ser, enfim, marcado para sempre, como eu disse no início, né, na minha biografia. Muito obrigado por isso. Eu tenho inúmeras considerações, eu adoraria falar sobre inúmeras coisas aqui, sobre condições de ação, sobre o processo, sobre o conceito de ação, sobre por que está errado. Você fala para a pessoa que o cara não sabe por que está errado. Quer dizer, tem a parte da ignorância. E quando você cruza isso, tem a barreira do cinismo. E como a gente vai enfrentar um processo penal cínico com as armas da crítica se eles não têm mais constrangimento da própria ignorância? Para terminar isso. O que nós vimos ontem é para dizer que é para todo mundo. Mesmo um sujeito que era adversário político no Paraná, sempre foi do grupo político que eu representava, voltou a ser preso. O juiz que o prendeu inventou uma teoria, e eu não estou inventando isso, quem inventou foi ele. Ele inventou uma teoria para determinar uma prisão processual. Ele disse que há um erro, onde ele disse que é um erro, mas um erro na jurisprudência da doutrina e que a prisão processual tem que ser contemporânea, no sentido de que você precisa que o sujeito esteja ameaçando uma testemunha. Claro que tem que ser assim, óbvio que você vai prender o cara antes de sentença se não tem. Ele falou, não, isso não é necessário por quê? Porque a prisão processual se justifica para a preservação da credibilidade da justiça. Cara, assim, e nisso o Saulo tem razão, é a vitória dos práticos, né? É o que o tribunal diz mesmo. E se eles disserem que é redondo e nós vamos ter que achar redondice no quadrado porque eles disseram que é. Amanhã, se vocês quiserem observar, o professor Gustavo Padarol vai defender a posição do IBCP num caso que é para ser simples e que é tão elementar que eu não acredito ter ainda julgamento, que é o fato que o fisco não pode passar as suas informações privadas direto para o Ministério Público, que isso é quebra da tua intimidade. Se o gerente sabe, onde é que ele foi ontem, veja só, cartão de crédito gastou tanto. Se o sujeito pode ler isso, ele pode ler a tua vida. Numa vida monetarizada, que passa pelo capital, que não tem como, você hoje tenta pagar com dinheiro para ver se o hotel aceita, não existe nada assim, né? Então, tua vida está monetarizada, tua vida está no teu extrato bancário, literalmente. E aí eu posso compartilhar o extrato bancário com o Ministério Público. E aí vai ser Fish and Expedition, o que eu peguei aqui, olha só, além de tudo, né? Além de tudo, ainda tem essa transação aqui, é suspeita. Como é que pode ser isso? Pode compartilhar automaticamente? O Ministério Público diz que pode. E ele devia estar lá preservando. Não. E aí o IBSCREV tem que ir lá dizer o óbvio, né? Pelo amor de Deus, eu não posso compartilhar a informação direto, por quê? Porque tem regras mínimas processuais. Uma pena, acho que a gente não chegou talvez nisso, e isso é um tema para um próximo seminário, acho que todo mundo que gostaria de ver. É porque na produção do significado do significante tem um sentido constitucional. A gente tem que falar de princípio. A gente tem que falar de ampla defesa. O que significa exatamente ampla defesa? É um princípio ou é uma regra? O que é presunção de inocência? É um princípio ou é uma regra? O que é juiz natural? É um princípio ou uma regra? O que é celeridade processual? Isso só dá um seminário novo, né? Porque está implícito aqui. Mas imagina se a gente, quando você fez lá a roda do processo, da produção de significantes, se eu pergunto, mas qual que é o sentido de produção de significado? Como isso? Quem fala nisso no Brasil? Qual que é a matriz? Aí a Bill of Rights? É o direito à anglo-saxão? Ou tem dentro da construção norte-americana? É isso, né?
Muito obrigado a todos, obrigado, Rafael, pelo Obrigado. apoio de sempre.